Oi, viajantes da vida! Você sabe por que você é espírita? Você sabe o que deu origem a essa doutrina que nós abraçamos? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos já direto com Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, aprender um pouco mais sobre as bases sobre as quais se sustenta a nossa doutrina. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, aciona os sininhos para receber a notificação. Para adiantar, pode deixar um like agora, se não gostar lá no final, você muda para dislike. E também, depois ou agora, deixe o seu comentário aí para a gente saber como o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que nós possamos nos sentir aconchegados por Jesus nesse momento de estudos. Quando nós pensamos em doutrina espírita, a primeira questão que surge é: para quê? Em que essa doutrina se baseia? Afinal de contas, o Espiritismo vem mesmo ser o consolador prometido por Jesus? Afinal de contas, é isso mesmo? Quais são as bases do Espiritismo? A gente pode dizer, as bases do Espiritismo estão aqui no Livro dos Espíritos. As bases do Espiritismo estão aqui no Livro dos Espíritos. É verdade, não vou negar isso para vocês. Mas é muito importante que a gente entenda que não basta ler o Livro dos Espíritos, né? Que não basta começar lá da primeira página da introdução até a última página da conclusão e dizer assim, sou espírita. É necessário compreender por que nós somos espíritas. E aí, lógico, a primeira base, o primeiro pilar de sustentação da doutrina, desse momento, do que ela traz para nós de informação, do que ela representa de conforto, consolação nas nossas vidas, aparece já lá em Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, nos versículos ali de 11 ao 31 inteiro, a parte em que ele fala do Consolador, mas um trecho um pouquinho antes, ali do 11 ao 15, ele fala do Consolador prometido. Ele diz assim, olha, se nós o amarmos, se guardarmos o seu mandamento, ele mandará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não podia ver, mas que ficaria conosco para sempre. Então, a primeira base do Espiritismo, como Consolador prometido por Jesus, a primeira base da doutrina do Espiritismo é exatamente a promessa de Jesus. É exatamente essa convicção de que haveria um momento em que a humanidade estaria precisando relembrar as informações que Jesus trouxe, aprender um pouco mais a respeito das leis da natureza, das leis de Deus e crescer e dar um salto. Da mesma maneira como Moisés veio apresentar para nós a justiça divina, como Jesus veio personificar para nós o amor divino, agora a doutrina espírita vem acrescentar mais palavras, como dizem os espíritos, a essa tríade aí e acrescentar a reencarnação, ou a imortalidade, melhor dizendo, mas não uma imortalidade vaga, uma imortalidade suposta. É uma base concreta, é uma base sólida. Só que, olha só, quando é que ela veio mesmo? Veio no século XIX. Após aquele longo período de perseguições em que a igreja encetava a Inquisição, as cruzadas, a negação da ciência, todas as criaturas que tinham assim, um tiquinho de raciocínio, um pouquinho de vontade de sair da caixinha, começaram a questionar esses valores religiosos, esse tacão religioso, como eu costumo usar também muitas vezes em palestras, e colocar a negação, o positivismo. O século XIX se apresenta como um século de florescência da ciência, de descobertas do campo científico, das engenharias, mas também um século de imenso vazio, de descrença. Descrença em relação a tudo que fosse espiritual. E aí, neste século de vazio, descrença, de crescimento do intelecto e arrefecimento dos valores da alma, ressurge então a quantidade grande de fenômenos mediúnicos. Começam a ocorrer fenômenos para chamar a atenção das pessoas. Não que fossem fenômenos que já não tivessem existido antes, que não estivessem em relatos de outros povos, mas eram todos vistos como misticismo. Só que agora, nesse século XIX, esses fenômenos vinham chapar ali na cara das pessoas que estavam fazendo pesquisa em ciência. Se apresentar para as pessoas ditas livres pensadoras, que não se prendiam às crendices religiosas, e eles ficavam lá encafifados, ficavam preocupados de ver como é que as coisas aconteciam. E era lógico que elas aconteciam segundo uma ordem natural. Então, vamos pensar o seguinte, gente, enquanto doutrina,
doutrina espírita é uma novidade do século XIX, já está aí com seus 160 anos, mas é relativamente nova se nós compararmos com outras doutrinas filosóficas e religiosas que existem por aí. Mas a base, uma das bases, pelo menos, os fenômenos produzidos pelos espíritos, aqueles fenômenos insólitos, objetos sendo lançados, espíritos sendo materializados, vozes sendo ouvidas, ruídos sendo provocados, mesas chacoalhando, girando, isso ressurgiu. Isso não é novo. Espiritismo, enquanto doutrina, é novidade. Mediunidade, é ancestral, é antiga. Aparece em todos os contatos desde que nós passamos a ter espíritos encarnados na Terra, quer dizer, seres na fase humana da evolução. Esses que estão do lado de cá, na vida material, começaram a ter contato com os outros que estão do lado de lá, na vida espiritual. Embora nenhum de nós precise, nesse primeiro momento, acreditar na vida espiritual, mas que os fenômenos ressurgiram de forma bastante contundente, bastante intensa, chamando a atenção das pessoas ali na sociedade. Primeiro virando diversão, né? Porque o povo gosta de curiosidade, novidade. Depois é que as coisas vão ganhando, então, projeto diferente, um projeto filosófico, um projeto científico, porque esse é o aspecto da revelação de uma doutrina. Mas, do ponto de vista da mediunidade, os espíritos sempre falaram. O mundo espiritual sempre buscou comunicação com o mundo físico. Não tenhamos a menor dúvida em relação a isso. O mundo espiritual sempre esteve aí, sempre esteve conosco, sempre bateu papo com a gente, sempre deu inspirações, muitas invenções, muitas descobertas. Nada mais são do que resultado desse intercâmbio de ideias entre os que têm um corpo de carne e os que não têm, mas que todos têm inteligência humana, inteligência como a nossa. Aí é lógico, como a gente viu aqui no Livro dos Espíritos, o professor Rivaio foi apenas um dos bons ouvintes. Se o mundo espiritual sempre falou, tinha muita gente que tampava os ouvidos, que não queria saber. Mas o professor Rivaio, apesar de ser uma criatura muito positiva, muito focada no raciocínio, ele se permitiu desvir dos preconceitos e estudar aqueles fenômenos. Então ele foi um bom ouvinte, ele teve essa capacidade, um ouvinte treinado, um ouvinte atento. É lógico, um espírito missionário, né? Ninguém realiza o trabalho que Kardec realizou se não tivesse se preparado, se planejado para fazer isso. E aí é lógico que esse professor, que também, como muitas pessoas que só queriam se divertir na sociedade, viu umas mesas girarem, viu umas pessoas virando o rosto, escrevendo de olhos fechados ou falando como se fossem outras pessoas, ele conseguiu perceber nisso mais do que apenas fatos curiosos, mais do que apenas fatos divertidos. Não. O professor Rivaio entendeu que por trás disso aí havia uma doutrina inteira e mais. Esses fenômenos revelavam uma espiritualidade, mas não aquela espiritualidade vaga, aquela ideia de que nós vamos para o céu quando a gente morrer se a gente for bonzinho, ou então a gente vai para o inferno quando a gente morrer se a gente for malzinho, mas ninguém sabe o que é céu, ninguém sabe o que é inferno, ninguém sabe onde fica o céu, ninguém sabe onde é que fica o inferno, embora as pessoas digam que o inferno fica embaixo, o céu fica em cima, aí você imagina que a Terra está no espaço, então embaixo e em cima é muito relativo, né? Mas as criaturas tinham essa ideia vaga, só que com os fenômenos mediúnicos, os chamados mortos voltam a falar, porque eles sempre falaram, né? Mas eles voltam a falar. E aí que interessante, porque ali, quando o professor Rivaio começa a identificar que aqueles indivíduos, que aqueles fenômenos, que aquelas mesas, que aquelas pranchetas que foram usadas, que aquela mão do médium que escrevia rapidamente sem ele mesmo saber escrever, elas traziam informações de pessoas, de seres que já tinham vivido na Terra. Quer dizer, a ideia de que os mortos voltavam a falar, ela foi o principal chamariz para transformar a brincadeira das mesas, a brincadeira das pranchetas, a brincadeira do copo, como a gente viu acontecer no Brasil durante muito tempo, em uma doutrina mais séria. E foi exatamente para isso. A segunda base, nós já dissemos, a primeira é a promessa do Cristo. A segunda base sobre a qual nós vamos sustentar aqui a nossa doutrina é essa revelação mediúnica. É a prova de que a imortalidade, de que a espiritualidade não significam coisas vagas, conceitos filosóficos apenas, mas que era possível tanger, tocar
tocar essa imortalidade, intercambiar ideias com esses chamados mortos, com essa espiritualidade que os nossos olhos materiais não viam. É verdade, os nossos olhos materiais não viam, mas que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos conseguiam tocar. E essa é uma questão que a gente começa a perceber. Então ele se empenhou. Ele estudou longamente, vários anos pesquisando, comparando mensagens, não se deixando iludir. Essa é a principal questão. Apesar da revelação mediúnica, o professor Rivaio não se deixou levar pela empolgação. Tudo vem do mundo espiritual, então deve ser tudo verdade. Tudo vem do mundo espiritual, deve ser tudo bom. São os espíritos que estão falando, são os monstros que estão dizendo. Ele não se empolgou desse jeito, ao contrário, ele questionava e questionava e questionava até formar um corpo de doutrina. E é aí que surge então a doutrina espírita. Primeiro com esses dois pilares, a promessa de Jesus de ser um consolador, e ela trouxe consolação. Essa ideia, gente, de que pessoas que viveram na Terra e, portanto, amaram e foram amadas, continuam vivendo e mostrando que estão vivendo, provando por comunicações, por detalhes que continuam vivendo, é imensamente consolador, embora nós não devamos parar aí. Nós não devemos parar apenas na observação desses fenômenos, porque eles são apenas o primeiro passo de uma longa jornada de convencimento e de transformação de nós mesmos em criaturas melhores, para nós adentrarmos essa espiritualidade em condições melhores do que lá viemos. Porque nenhum de nós que está aqui na Terra deve estar muito satisfeito com a vida que está levando. Por mais que tenha saúde, riqueza, beleza física, vai bater algum tédio, vai bater alguma dificuldade, vai acontecer alguma traiçãozinha, algum afastamento de alguém querido, a desencarnação de entes queridos, e aí a gente vai sentir desconforto. Então, para sair desse desconforto, ou para encarar esse desconforto de uma forma mais corajosa, aqui está a doutrina espírita embasada para nós, na promessa de Jesus e na revelação que os Espíritos fizeram desta realidade espiritual que aí está. Mas é lógico, precisamos de mais. Então, no dia 18 de abril de 1857, saiu a primeira edição desse livro aqui. O Livro dos Espíritos, ainda pequenininho, uma primeira versão. A segunda edição já trouxe mais perguntas, já trouxe desdobramentos. É importante a gente estar atento a isso. Mas foi apresentado para nós, então, a base, o começo. O começo de tudo é o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, que é o objeto de estudo do nosso trabalho de hoje, ele vai fazer para nós um resumão, vamos pensar assim, mas um resumão de alguém que é educador. Então Kardec começa pelo começo. Tá? Era uma doutrina nova, era uma doutrina com características novas, apresentava a possibilidade de pesquisar, de questionar conceitos. Então não era apenas uma doutrina espiritualista. Usar o termo espiritualismo ou neo-espiritualismo, como se usava nos países anglo-saxões, não parecia um termo adequado, porque muitas criaturas são espiritualistas porque simplesmente acreditam que nelas existe alguma coisa mais do que matéria. Porque até acreditam que nelas existe alguma coisa que vai sobreviver à matéria e continuar vivendo, mas elas não sabem explicar como. Ou elas esperam aquele céu de delícias, ou elas temem aquele inferno de punições. Mas uma realidade em que intercambia-se seres entre o mundo espiritual e o mundo físico, essa não aparece em outras doutrinas espiritualistas do Ocidente, principalmente aquelas de base cristã, que tentaram fechar as portas da reencarnação, tentar fechar as portas desse intercâmbio por conveniência, porque era mais fácil controlar as massas se elas não acreditassem que podiam continuar evoluindo mesmo que tivessem fracassado nessa. Mas, olha só que coisa interessante, né? A gente começa a perceber essa caminhada aí, essa base. Então, Kardec começa criando o termo espiritismo, e ele diz assim, para ideias novas são necessárias palavras novas. Aí ele cria o termo espírita, para designar os profitentes, os seguidores, os adeptos da doutrina espírita ou do espiritismo, que é a palavra que ele também cunhou lá no século XIX. Então, não vem com essa história de que os espíritas estão condenados na Bíblia, porque o termo espírita não existe na Bíblia. Foi criado em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Lá naquela introdução, quando Allan Kardec define espiritismo como a doutrina, e espírita, ou espiritista, como ele mesmo diz, como seguidor, como profitente dessa doutrina. Então, vamos com calma aí para as pessoas não ficarem fazendo jogo e dizer que tudo é espiritismo, que tudo é macumba. Não é não. Tem muita mediunidade ao longo do tempo, tem muitas doutrinas espiritualistas ao longo do tempo, mas
como a gente vai dizer o seguinte, olha, todo espírita necessariamente é espiritualista, porque faz parte da base, dos fundamentos da crença no espiritismo, e aí como nós estamos procurando as bases, né, faz parte dos fundamentos do espiritismo, crer que em nós existe algo mais do que matéria, e aí no caso nosso saber, perceber, constatar pelos fenômenos, pelos estudos que nós fazemos, tanto pelo raciocínio quanto pela observação nas reuniões práticas, nós podemos constatar isso, conferir essa realidade da continuidade da vida. Então, nós sabemos. Então, todo espírita é espiritualista. Mas, gente, nem todo espiritualista é espírita, hein? Para ser espírita, tem que estar calcado nas bases da doutrina. Tem que estar muito focado. Então o livro dos espíritos, o Pentateuco vão constituir a Bíblia dos espíritas. Não é isso. Como a gente diz, as 5 primeiras obras de Allan Kardec constituem a codificação da doutrina espírita. É um código. É um conjunto de informações, mas não são palavras que a gente tenha que fechar os olhos e sair cegamente. Ao contrário, a doutrina da fé raciocinada nos impõe raciocinar até sobre essas palavras. Então nós não temos uma Bíblia dos Espíritas. Nem o Evangelho segundo o Espiritismo, tadinho, vai aparecer aqui agora desse lado, nem o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia dos Espíritas. Porque ali Kardec coloca apenas algumas partes, algumas mensagens, alguns textos referentes ao Evangelho e uns poucos do Velho Testamento para trazer explicações à luz da doutrina espírita dos conceitos que Jesus declarou há mais de 2000 anos. Mas o Livro dos Espíritos é a nossa base. Então começar por aí, começar pelo começo. E aí, se existe como princípio da doutrina espírita essa imortalidade, a gente tem que saber que ser é esse que continua vivendo. E é aí que Kardec traz, então, uma distinção. Ele vai aproveitar o item 2 da introdução. No item 1 ele faz essa criação da palavra espiritismo espírita, né? Ou espiritista. Mas no item 2 da introdução aqui do Livro dos Espíritos, ele vai aproveitar para separar o joio do trigo. Porque fazemos muita confusão até hoje sobre o termo alma. E como alma é essa representação dessa inteligência, dessa parte não material que sobrevive ao corpo físico, portanto ela é um elemento essencial da doutrina espírita, ela precisava ser bem definida. E aí Kardec discute lá, porque muitas pessoas acham que alma é apenas essa energia que faz os corpos funcionar, e isso eles passou a chamar de princípio vital. E os espíritos também adotaram e usaram isso frequentemente, principalmente nas questões da primeira parte do Livro dos Espíritos. O termo princípio vital aparece como esse fluido que dá vida, ou como essa energia que dá vida, lembrando que a época do Kardec, a bioquímica também estava começando seu desenvolvimento, não conhecíamos aqueles ciclos químicos da biologia que transformavam matéria, né, e que transformavam as ligações químicas ao rompê-las e ao realizá-las, liberando energia para o corpo funcionar. Então, fluido vital é exatamente esta energia que surge ou que é movimentada pelos processos metabólicos, pelos processos biológicos dos chamados corpos vivos. Então, todos os seres vivos teriam essa alma vital, ou, como Kardec chama, princípio vital, porque é muito mais inteligente chamar assim, né? Mas, alguns desses seres vivos, que lá são chamados de orgânicos, mas a gente pode atualizar agora para o século XXI e entender que são vivos, porque petróleo é orgânico e não está vivo, né? Carvão é orgânico e não está vivo. Então a gente tem que entender que seres vivos, seres dotados de vitalidade, seres em que esse primeiro princípio vital está em circulação e está realizando os fenômenos metabólicos de reprodução, de alimentação, de excreção, de sustentação da vida, tudo isso. De refazimento ou reposição das células que morrem, tudo isso está acontecendo graças a essa energia que é posta em movimento. Como seria bom ter o ciclo de Krebs na época de Kardec já conhecido, mas ele veio um pouquinho depois e a gente passou a entender toda essa transformação aí das energias químicas no nosso corpo pelos processos metabólicos. Mas tá lá, seres vivos. Só que alguns desses seres vivos demonstravam outra peculiaridade. Eles não agiam mecanicamente. Não era uma plantinha, porque tinha raio de sol entrando pela janela, as folhinhas iam para o lado da janela. Não. Né? Eram uns animais que agiam, por exemplo, em bando para caçar, ou que construíam seus ninhos de uma forma muito precisa para proteger a prole. E nós também. Então aparece aí também um outro princípio, a inteligência. E aí Kardec desfaz uma confusão. Porque muitas criaturas também achavam que a inteligência que nós temos é um pedacinho, é uma parte da inteligência de Deus. Claro que se pressupunha logo a existência da divindade, de uma inteligência maior, de uma inteligência suprema. Mas, olha só que coisa, né?
Kardec traz para nós essa observação de que, apesar de sermos uma inteligência emanada do Criador, nós não somos um pedaço do Criador. Então ele diz que as pessoas que chamavam essa alma inteligente aí como sendo uma parte de Deus, um pedaço da inteligência suprema, e quando morto o corpo ela voltava para esse oceano de inteligências, isso não é o que a doutrina espírita abraça. Não é o princípio da doutrina. Não é alma no conceito da doutrina. Porque apesar de não se extinguir com o corpo físico, caía num oceano. Era uma gota que se perdia lá num monte de outras inteligências, numa inteligência única, gigantesca, e não é isso não. Então é lógico. Uma inteligência ou um princípio inteligente. Olha como o codificador vai usando o termo princípio para poder trazer para nós essa ideia de vinculação com alguma origem. Princípio vital, como sendo a energia que movimenta a vida. Princípio inteligente, como sendo esta causa originária das manifestações inteligentes dos seres vivos observados na Terra. E aí ele diz assim, ela é emanada do Criador, mas não é parte dele, porque o panteísmo, que era a doutrina que as pessoas queriam professar, porque já que não podiam ser Deus, elas queriam ser pelo menos um pedacinho de Deus, já não funcionava, pelo menos na doutrina espírita, não cabe o panteísmo. Mas então, Maurício, se nós somos parte do Criador, somos parte do Criador? Não, gente. Nós somos criaturas. Nós somos inteligência criada. O Criador é a inteligência suprema. A divindade é a causa primeira de todas as coisas. Então, terceira base da nossa codificação, da nossa doutrina, é a existência dessa alma, dessa individualidade inteligente, que permanece viva e permanece senciente, se reconhecendo como uma individualidade, mesmo sem o corpo físico. Essa é a parte. A alma, portanto, vai representar, no caso das individualidades espirituais, um espírito ligado ao corpo físico. Ou o espírito vai representar uma alma que não tem corpo físico, que está liberada dele. É a base que nós temos. E aí é lógico, como nós falamos da questão do Criador, como nós falamos dessa base humanizada, dessa inteligência que foi se desenvolvendo, que começou incipiente, que a gente não consegue perceber nas plantas, tá, gente? Mas quem pode garantir que não existe ali algum tipo de inteligência já começando a se desenvolver? Como a gente observa aquela inteligência coletiva dos animais que vivem em bandos, que vivem em colmeias, que vivem em colônias. Ali não é uma inteligência individualizada, mas já é uma forma de inteligência. Talvez as plantas tenham e a gente não consiga perceber ainda, mas nos seres animais, e nós fazemos parte deles, a inteligência está ali, ela vai se desenvolvendo. Nós vemos seres com uma inteligência muito precária, vamos ver inteligências amadurecidas, e aí chegamos à fase humana da evolução. Chegamos à caracterização nossa, né? Seres sencientes, que alteram o ambiente, que não estacionam fazendo da mesma forma, porque os animais, os pássaros, eles constroem os seus ninhos, as suas tocas do mesmo jeito sempre. E nós estamos aí mudando, transformando o nosso ambiente, vendo novas tecnologias. Se nós estamos nos comunicando aqui hoje pela internet, é por novas tecnologias. A mesma tarefa que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer depois na reunião virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso. Então é muito importante que a gente observe, né, essa questão do progresso da inteligência. E esse princípio inteligente, e aí vamos fazer uma diferenciação, né? O feto, o bebê, apesar de ele ser gerado dentro da barriga da mãe, apesar dele ter genes da mãe, ter genes do pai, ele é a mãe e é o pai? Não, ele é um ser independente. A mesma coisa, nós, princípios inteligentes, fomos criados por Deus. Temos os genes divinos da perfeição, para o aperfeiçoamento, pelo menos, ou o impulso para o aperfeiçoamento. Mas nós não somos uma parte de Deus. Nós somos seres independentes criados por Ele. Assim como os corpos dos nossos bebês são independentes do meu e da minha parceira, do homem e da mulher que criaram aqueles corpos, que produziram aqueles corpos juntando seus gametas. Então é muito importante que a gente entenda isso. E essa inteligência, então, ela vai jornadeando, vai crescendo, vai amadurecendo, e ela se humaniza, ou seja, ela alcança um ápice de conhecimento, evoluído bastante para se tornar totalmente independente, senciente, mas uma outra característica, porque os animais superiores, eles também são sencientes. O cachorro, quando ele olha no espelho, ele sabe que é ele. O gorila também. O elefante tem uma memória ótima. Mas eles não têm responsabilidade. Eles não são responsáveis por escolher o caminho de evolução que eles têm. Eles estão cuidando da sobrevivência. Nossa inteligência alcançou um nível de evolução tamanho, que aí a divindade disse assim, bom, agora você pode se conduzir por si mesmo, pelo menos parcialmente, pelo menos um tiquinho, pelo menos um pouquinho, vai tomando decisões aí, vai se responsabilizando pelo progresso aí, para que você seja uma individualidade.
E essa é uma questão muito importante, que a gente trata até em outras colocações, que Kardec pergunta aqui no Livro dos Espíritos também. Por que Deus já não criou a gente tudo perfeito? Primeiro, dizem os Espíritos, para que nós tenhamos mérito, mas tem um outro dado, para que nós tenhamos a capacidade de nos individualizar. Eu, Maurício, só eu tenho as experiências que eu vivi ao longo desse longo percurso lá, do princípio inteligente criado, ligado à matéria, evoluindo, chegando até a fase humana da evolução, chegando a esse estado que eu estou aqui. Você que está aí me vendo é absolutamente diferente de mim, apesar de nós termos muitas coisas em comum, muitos gostos em comum, muitos comportamentos em comum, até semelhança física entre os parentes, mas nós somos absolutamente individualidades. O que nos individualiza são as nossas experiências. Por isso, Deus criar simples e ignorantes, mas perfectível, que nos permite chegar à condição de individualidades. Seres separados entre nós, apesar de reunidos pela fraternidade, pelo amor, pela bondade divina. Então é muito interessante perceber que o conceito de alma, para Allan Kardec, é isso. Essa individualidade inteligente, senciente, responsável, ao livre-arbítrio, responsabilidade. Só existe livre-arbítrio enquanto existe responsabilidade. Enquanto não existe responsabilidade, o livre-arbítrio não está facultado a nós. Por isso, muitas vezes, nós temos que ser tutelados. Por isso que, muitas vezes, a nossa liberdade é tirada também por causa disso. E aí, lógico, vamos ser chamados, então, a realizar esse processo, a fase humana da evolução. Como tudo isso que nós falamos, como essas três bases, né? A promessa de Jesus, a revelação do mundo espiritual pela mediunidade e a alma, o princípio que em nós existe e que fica transitando de um plano para o outro, são bases da doutrina, existe a base mais importante de todas, que é Deus. O Criador de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Então essa é a base mais importante de todas. Já temos 4 bases. A base das bases é exatamente essa ideia que nós temos do Criador. Deus, a alma, né, essa promessa de Jesus e a possibilidade de comunicação nos ajudam a entender como essa doutrina chegou para nós. Mas, de novo vem a pergunta, como é que ela chegou para nós? Será que Kardec, como Moisés, recebeu um livro pronto para ele publicar? Não, não foi assim. E aí, nos itens 3, 4 e 5, lá da introdução aqui do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer para nós uma progressão histórica, cronológica dos fenômenos. Então a gente vai lá para Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848, com a família Fox, com aqueles fenômenos mais retumbantes, com o espírito batedor, até se perceber que as pancadas podiam ser convertidas em letras do alfabeto. Então, em vez de sim ou não as perguntas produzidas pela mesa ou pelas pancadas produzidas em algum objeto, se podia fazer uma frase inteira, se podia escrever um texto mais longo, mas era fastidioso, era demorado. Você imagina, né? A mesa querendo bater azar, né? O A é uma batida só, mas o Z era a última letra do alfabeto, então tinha que bater tantas vezes quanto eram as letras do alfabeto. Complicado esse troço. E aí, o próprio fenômeno sugeriu, em vez de ficar contando pancadas de pé de mesa, pegar um lápis e ligar numa cesta. E aí escreveu, pelos fenômenos materiais. Mas Maurício, por que os fenômenos materiais? Aí a gente volta àquela questão do século XIX, de positivismo, de cientificismo, em que as criaturas negavam tudo. Tudo que não fosse possível pegar, medir, tocar, usar os nossos instrumentos de medição daquela época, que eram tão precários, que eram tão fajutinhos, tadinhos, mas usar aqueles instrumentos de medição daquela época para que a gente pudesse, né, mostrar que aquilo existia, era negado. Então, a realidade espiritual era negada. Até o pensamento era considerado uma coisa abstrata. E olha só que diferente, que complicado isso. Se a gente tentasse trazer, naquele momento, uma mensagem como essa de imortalidade, de intercambialidade entre seres encarnados e desencarnados, simplesmente por ideias, simplesmente por sugestões, uma pessoa falando num estado de transe, isso não seria aceito. Então foi exatamente nesse momento, nessa hora em que a espiritualidade então abre as comportas e vem uma enxurrada de fenômenos mediúnicos materiais, de fenômenos físicos, para acordar aqueles sentidos mais obtusos. Para o indivíduo não ter jeito de dizer assim, não, isso aí não pode acontecer. É uma mesa, Zé Ruela, subiu, caiu, quebrou. É o que Kardec dizia, Zé Ruela, ele não dizia não, tá? Isso aí é coisa minha. Mas assim, é uma mesa, né? Ela se moveu. Até o codificador dizia, apesar das pessoas negarem, como dizia Galileu, elas se movem. Então, né, os fatos materiais, os fenômenos físicos foram os primeiros porque naquele momento eles precisavam vir para chamar a atenção, para poder despertar as consciências adormecidas ou mergulhadas demais no mundo material.
E porque mergulhadas demais no mundo material, essas consciências não conseguiam, não realizavam as tarefas que precisavam realizar. Lógico que aí é que vem a questão, né? As pessoas não abriam suas mentes, então vinha o fenômeno físico para rachar a cabeça delas e fazer com que elas parassem para pensar: opa, peraí, por que a mesa que está aqui não está mais? Que barulho é esse que eu estou ouvindo no teto? Então, chamou-se a atenção dessas pessoas. E aí, lógico, esses ruídos, esse causador dos ruídos, que não era nada material, procurou-se primeiro a fonte material de todos esses fenômenos, para depois se pensar numa fonte não material, e aí finalmente as pessoas já estavam gastas, né? Aquela resistência inicial dos cientistas, dos muito positivos, já estava gasta, já estava consumida ali pelo estado em que a gente não conseguia mais, de jeito nenhum, a imaginar que fosse realmente uma causa material. Mas o codificador dizia, olha, podia ser, né? Girar, as mesas giram, os planetas também giram. Fazer barulhos, tá aí, a eletricidade faz barulhos. A diferença não é essa. O problema é que esse fenômeno, que já chamava atenção por ser insólito, por ser diferente, por não ter ponto de contato para a mesa se mover, para o ruído acontecer sem nenhum objeto batendo ou percutindo, era a gente perceber o seguinte, não só eram fenômenos físicos, materiais, mas eles demonstravam inteligência. Essa é uma questão que ninguém consegue negar. Mostrava a mesa, uma hora ia para um lado, mostrava afeto para uma pessoa, parecia um cachorrinho, né? A mesa se esfregando na perna de alguém. Vocês já imaginaram isso? Eu nunca assisti uma cena dessa, mas deve ter sido interessante o codificador relatar isso. E aí, olha só que interessante também. Demonstrava inteligência, demonstrava emoção. E com isso se percebeu que a fonte daqueles fenômenos era, sem dúvida nenhuma, um ser inteligente. E é nessa hora que a gente começa a perceber, então, o codificador dizendo, olha, primeiro eram as pancadas, por um sim ou por um não vinham as respostas. Então a pessoa que fazia as perguntas tinha que ser muito específica para poder a resposta ser só sim ou só não, mas nem sempre era possível. Depois a mesa começou a dar pancada, o pessoal começou a contar o número de pancadas, escrever as letras do alfabeto, foi começando a ter textos maiores. E aí veio essa sugestão, vai lá no quarto, pega uma cestinha, bota um lápis na ponta dela e aí o lápis começa a se mover, escrever, e é diferente. Imagina você segurar uma cestinha assim, ou imagina uma cestinha com alça também e um lápis preso no fundo dela. Você botar o dedo ali em cima, pela alça, e ela começar a rebolar, a se mexer em cima do papel. Quando você tira, está escrito um texto. Isso era surpreendente. Então fomos lá, das pancadas para as pranchetas, das pranchetas para a mão dos médiuns, para a psicografia, como nós a temos hoje como uma grande fonte de informação do mundo espiritual ainda, e a época do Kardec era a única que deixava vestígios, era a única que podia ser registrada, afinal de contas, se um médium falasse sobre a ação dos espíritos, o que ele falou se perderia, você só teria o testemunho das pessoas. Hoje nós temos instrumentos de gravação, mas na época de Kardec não, tinha instrumento de gravação, então era escrita. A forma mais importante de transmitir comunicação daquela época, seja mediúnica ou não, mas era escrita. E aí olha que legal, olha que interessante que acontece, né? O codificador começa a perceber que não precisava ser só pela escrita, havia outras formas de mediunidade. Havia mediunidade falante, havia mediunidade clarividente, havia mediunidade audiente, as pessoas podiam ouvir os espíritos, podiam ver os espíritos se movendo, agindo, fazendo sinais, transmitindo comunicações por sinais. Olha, os nossos companheiros surdos não se comunicam pela linguagem de sinais, não tem nenhum som ali, não tem nenhum texto ali, mas são sinais. Então isso acontecia. E aí também se podia chegar até o que ele chamou de escrita direta, em que sem contato do médium, sem lápis, sem nada, os textos apareciam escritos numa folha de papel ou apareciam escritos numa lousa. Era muito interessante a gente ver isso, porque as outras formas de mediunidade foram compondo esse conjunto que nós hoje temos, que servem para muita coisa, e que o codificador, logo depois do Livro dos Espíritos, vai publicar o Livro dos Médiuns, que vocês vão ver a capa do lado de cá, em que ele vai tratar desses vários tipos de mediunidade. Mas aí a gente deixa para um estudo sobre o Livro dos Médiuns, tem outra playlist no canal que trata sobre isso também. É melhor a gente deixar cada coisa no seu tempo, senão esses 6 itens da introdução do Livro dos Espíritos vão virar um seminário de 10 horas em vez de virar uma palestra de 45 minutos. Né? Nós não queremos isso, nós não desejamos isso, pelo menos nesse momento, para que você também não fique enfadado, para que você não fique cansado. Está acompanhando aí? Está conseguindo perceber que tem um desenvolvimento histórico e a introdução do Livro dos Espíritos, assim como a do Evangelho segundo o Espiritismo, como a do Livro dos Médiuns, precisam ser estudadas quando nós estudamos a codificação? Não é pular direto lá para a questão número 1. É estudar mesmo. É tentar conhecer qual foi o pensamento do codificador quando ele escreveu aquele material.
É muito importante a gente mergulhar na introdução, principalmente que depois, quando a gente chegar lá no item 6, que ele faz um baita resumo dos fundamentos doutrinários. Não só das bases, mas dos fundamentos, daquilo em que o Espiritismo se calca para poder apresentar-se como doutrina, como um princípio doutrinário. E aí a gente começa a perceber o seguinte, mas quais são esses fundamentos doutrinários? Quais são as bases, esses fundamentos, esses princípios doutrinários? O primeiro de todos que aparece para nós é a existência de Deus, a realidade de um Criador, de todas as coisas. Mas como que se determina isso? Ora, essa. Se eu chegasse para você e dissesse assim, nossa, que beleza, essa TV de tela plana apareceu aqui de repente na minha mesa. Aí você ia dizer, não, Maurício, ó, teve um engenheiro que projetou, teve os mecânicos que fizeram, teve a indústria que fez toda a embalagem, teve a loja que vendeu para que isso chegue aqui no seu móvel. Então isso não apareceu do nada. Por quê? Porque a televisão de tela plana, de plasma, ela é tão inteligente, ela mostra tantos efeitos inteligentes que não é possível que ela tenha feito a si mesma, que ela tenha sido obra do acaso. E se a gente observar a criação, aí começa a aparecer, né? Efeitos inteligentes necessariamente vão caracterizar para nós a existência de causa inteligente. E aí, se a gente não encontra a causa no mundo material, se nenhum de nós é capaz de fazer, nenhum de nós é capaz de fazer. Tá? Não vem com essa história, não, porque agora a ciência já decifrou o DNA, é capaz de fazer. Fez o quê? Fez nada ainda. A gente só consegue transformar. A gente só consegue mudar aquilo que a gente aprendeu como é que funciona. Nós fazemos que nem criança pequenininha que ganha um carrinho, desmonta o carrinho para ver como é que ele funciona, depois não sabe montar de novo. Mas já sabe como é que o carrinho funciona. Já sabe que antigamente, no meu tempo, aquela coisa bem mais chinfrim, né? Você tinha um aramezinho que ligava as duas rodas, se você soltasse as rodas, o arame soltava também, ficava o carrinho arrastando de plástico lá no chão, mas a gente desmontava para saber como é que funciona. É o que a gente tem feito. É o que a ciência hoje tem feito. Ela tem desmontado a criação para saber como é que a criação foi feita, mas ela ainda não consegue criar. Nós só conseguimos transformar. Mas olha só a televisão de tubo do passado para a televisão. Mas tudo isso veio o quê? Do conhecimento de como é que funcionam as leis da natureza. Nós aprendemos a conhecer para reorganizar, para montar de um outro jeito. Em vez de fazer aquela tela grande, com aquele tubo de vidro, cheio de um gás, a gente aprendeu que uma tela fina, com impressões da eletricidade. As duas coisas têm como princípio a eletricidade funcionando, impressionando uma tela. Impressionando uma parte lá que fica ganhando grânulos coloridos, ou grânulos pretos ou brancos, e dando para nós a composição da imagem, enganando os nossos olhos, porque na verdade tem um monte de pontinhos ali, mudando de cor e pontinhos de luz, que fazem a gente interpretar aquilo como uma imagem em movimento. Mas nenhum de nós criou nada, nós só remontamos. Então hoje a nossa ciência, o que ela faz é desmontar a criação para poder aprender como é que faz. Para poder remontar e tentar remontar, e mesmo assim muito malemar, né? Se a gente pensar nos avanços da engenharia genética, nos avanços dessa área, sim, nós temos avanços. Nós temos hoje produção de vacinas com base em modificações de RNA, beleza, ótimo, é ciência, é progresso, o Espiritismo abraça a ciência e o progresso. Mas nós não criamos, nós só modificamos por enquanto. Nenhum de nós ainda criou uma molécula inteira de DNA, nenhum cientista. Nenhum geneticista conseguiu pegar genes separados e criar o seu DNA. Não tem. Então a gente apenas vai analisando e vendo como é que funciona, substitui um aqui numa coisa que já existe, substituir um pedacinho numa coisa gigantesca que já existe só para dar uma função nova não é criar, né, gente? Criar é montar do zero. É começar do princípio. Então essa é uma questão importante que a gente tem que levar em conta. Deus é o primeiro fundamento, é o primeiro princípio fundamental do Espiritismo. Depois, é claro, aparece a alma ou o espírito. Porque se existe um criador, tem que haver uma criação para que ela possa reconhecer esse criador. Então nós, enquanto encarnados, almas. Desencarnados, desvinculados do corpo físico, espíritos. E basicamente é isso. A gente vai começar a perceber agora, já no item 6, esse resumo que Allan Kardec vai fazendo para nós, apresentando essa diferença. E aí, olha só, já que essa alma, uma hora tem um corpo físico, outra hora não tem, mas é a mesma individualidade, então nós temos a encarnação dos espíritos, essa mudança do plano espiritual para o plano físico, e a desencarnação, que é a mudança do plano físico para o plano espiritual, como uma regra também, como um princípio também. As várias transmigrações da alma entre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí aparece o mundo espiritual como o mundo normal, primitivo, o mais importante. Aquele que pré-existe e que continua existindo depois do mundo material. E não é que é verdade?
A gente não sabe quantos anos ou quantos bilhões de anos existe, né, na criação do mundo espiritual. Mas aqui o nosso universo, os cientistas estão aí fazendo as suas aferições, contabilizando, supondo datas, 4 bilhões e meio de anos para a Terra, 15 bilhões de anos para o universo conhecido. Mas tem tanta coisa desconhecida, né? É tão engraçado as pessoas dizerem que não acreditam em Deus porque não vê, porque... Mas tá cheio de cientista procurando matéria escura aí que ninguém vê também. Energia escura, que ninguém vê também. São só teorizações. Baseadas na teoria, baseadas em avanços, sim, é baseado. Mas, ora... Se a gente está procurando algo que a gente não consegue detectar, como matéria escura, como energia escura, porque acredita que aquilo existe, deve ter lá, porque analisa os efeitos, e aí com os efeitos a gente acaba analisando que deve haver alguma coisa ali, vamos analisar pelos efeitos a necessidade da existência de uma divindade que criou isso tudo. Né? De costumam as pessoas dizerem, Deus, se não existisse, tinha que ser inventado para o bem da humanidade. E é verdade, eu concordo também. Mas aí a gente começa a perceber que essa encarnação entre um mundo e o outro, a desencarnação e a reencarnação. A desencarnação e a reencarnação são ciclos naturais, são princípios da doutrina espírita. Nenhum de nós fica parado num estágio nem material, porque não existe mesmo essa imortalidade no plano físico, essa elixir da longa vida que os alquimistas procuravam, ele não existe de verdade. O que existe é a nossa imortalidade enquanto espíritos. E aí, lógico, se existem seres aqui que são inteligentes, se existem seres no mundo espiritual que são inteligentes, se existe um mundo material, se existe um mundo espiritual, eles não se comunicam, não? Então, a comunicabilidade entre os espíritos do mundo material e do mundo espiritual aparece. E ainda fica uma questão interessante que Kardec também coloca e que algumas pessoas podem perguntar assim, mas se o espírito é uma coisa tão sutil, é uma coisa que atravessa a parede, é uma coisa que não tem nenhum obstáculo, como é que a gente vai garantir que esse espírito pode atuar sobre essa matéria grosseira aqui? Allan Kardec não conhecia no seu tempo o que nós hoje sabemos, os controles remotos, né, gente? Você imagina um médico num outro país, né, através da internet, sem contato físico nenhum, movimentando algumas teclas ou algumas manoplas, ele opera um paciente no hospital aqui no Rio de Janeiro. Então, ele está atuando, né, usando um monte de elementos não materiais. Imagina, a internet, né, energia que está sendo transmitida aí, ó, ondas. Né, e essas ondas são captadas, são traduzidas, são transformadas em movimento e o médico opera. Então, Kardec não conhecia isso no seu tempo. Talvez por isso tenha ficado tão mais difícil explicar como é que o espírito atuava sobre o corpo. Mas eles trouxeram então a ideia do perispírito, que é um corpo fluídico, energético, mais energia do que matéria, vamos pensar assim, né? Porque o controle remoto ele atua muito mais com base na energia, que atua sobre um outro receptor de energia, que faz aquele movimento atuar sobre a matéria. A mesma coisa o perispírito. Então o perispírito é o controle remoto do espírito, é o controle remoto que o espírito usa para fazer o corpo funcionar. Vamos encarar desse jeito e a gente fica satisfeito ali com Kardec. Mas uma coisa que o codificador também percebeu, perispírito também é um princípio doutrinário, é que sim, as comunicações não eram iguais. Não vinha só comunicação boazinha, maravilhosa, dando instruções magníficas. Não, vinha umas coisas horrorosas, obscenas. E aí Allan Kardec percebe, com a instrução dos espíritos, que não há igualdade de gradações. Então a escala espírita, vários graus de evolução num mesmo mundo, em vários mundos, e a evolução chegando quase ao infinito, chegando à aproximação com Deus. A escala espírita nos apresenta então desde os espíritos mais atrasados, mais materializados, até os espíritos puros. Aqueles que conseguem perceber, sentir, compreender a divindade de forma mais ampla, de forma mais abrangente. E aí olha só, né, gente? Não dá para fazer isso tudo num mundinho como esse nosso aqui. Por mais que a Terra tenha evoluído, nós ainda somos tão chinfrim, nós ainda somos tão atrasados. O pessoal fica imaginando aí fazer viagem espacial, né? É muito legal filme de ficção científica, mas eles têm um equívoco terrível. Nós só conseguiremos cogitar de sair do planeta e colonizar o planeta quando nós não formos mais destrutivos. Porque enquanto nós somos destrutivos como nós somos, nós não estamos cuidando nem do ambiente que nós vivemos, vamos colonizar outro planeta. Imagina levar essa lixarada toda que a gente está jogando fora aqui pela janela dos carros para um planeta diferente do nosso. Deus não consentiria nisso, né? Então, precisa que o nosso desenvolvimento moral também aconteça para que a tecnologia surja e nos permita o desenvolvimento tecnológico que nos leve a percepções mais amplas. Vamos deixar o telescópio Webb aí mostrar para nós as coisas que existem no universo, mas sem muita imaginação de que vai vir um ET com anteninha para resgatar a gente aqui ou para sequestrar a gente aqui, tá, gente? Porque da mesma forma como nós não conseguimos sair do nosso planeta, porque ainda somos destrutivos,
Se há espíritos fazendo viagens espaciais em corpos materiais, eles têm evolução moral tamanha, tão grande, que é como se eles não precisassem de corpos materiais. Não é mais inteligente fazer assim? Não é mais inteligente visitar um planeta quando eu chegar à condição de puro espírito? E aí eu vou lá fazer um estágio para ver como é que é governar um planeta e depois eu venho e as mãos do Criador vou receber também o meu planeta para eu poder cultivar. Quando eu chegar nessa condição de espírito puro, que nem Jesus fez, vai lá ver Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele falando sobre Jesus trabalhando conosco. Então é muito interessante a gente pensar desse jeito. E a escala espírita mostra, então, que a gente sempre progride, não existe regressão. Ah, mas o indivíduo foi um barão, foi rico, agora está nascido lá numa comunidade, passando um aperto. Mas é a mesma inteligência e a mesma moralidade. A única coisa que mudou foi a condição material. Era um barão rico, mais obtuso, era um barão rico, mais grosseiro, era um barão rico, mais inferior moralmente, e pode até acontecer, hein, gente? Decorridos esses anos todos da vida do barão, equivocado e rico, até a vida daquela criatura que está lá na comunidade, passando aperto, estudando com dificuldade, com caderno reaproveitado, ele tenha progredido moralmente. Pode ser que lá na comunidade ele seja um espírito mais elevado na escala espírita do que foi quando era barão. Na verdade, com certeza será. Porque a lei é de progresso. E aí Allan Kardec destaca para nós aqui no Livro dos Espíritos que não existe a teoria da metempsicose, ou seja, voltar a viver em corpos de animais. Nós sempre, uma vez chegada à fase humana da evolução, vamos continuar encarnando em formas humanas. Ninguém se preocupe que não vai virar coelhinho, que não vai virar serpente. Ai, mas aquela minha sogra, ela devia reencarnar como uma jararaca. Não, isso não existe nem na mitologia e nem nas piadas, gente. O que a gente observa é que é sempre progressivo. Hoje nós estamos no melhor ponto que jamais estivemos. Pode ser que não seja materialmente, mas nós estamos espiritualmente no nível mais elevado da nossa própria escalada evolutiva. É claro que tem muitos espíritos acima de nós, como também devem existir muitos espíritos inferiores a nós. Mas nós, olhando para nós, e aí a gente tem que perder a curiosidade com relação ao passado, né? Porque essa história de ficar escarafunchando existências anteriores não dá muito certo. Vai olhar a palestra que a gente já tem aí no canal que vocês vão ver. Então observem isso. Né? Não existe essa ideia de que o meu passado eu era melhor. Não era. Moralmente não era. Espiritualmente não era. Podia estar numa condição social melhorzinha, mas era uma pessoa pior. Não adianta querer descobrir que era um barão sem vergonha. Não adianta querer descobrir que era um cardeal desonesto. É melhor a gente ser pobre agora, é melhor a gente ser trabalhador agora, é melhor a gente ser professor agora, para a gente poder realmente crescer espiritualmente, avançar no nosso progresso. E esses princípios doutrinários, então, vão realizando isso. E aí, como eu tinha falado, e como a gente já vem aí supondo a história das viagens espaciais, um outro princípio doutrinário, que é uma conclusão natural, como o progresso é quase infinito e como na Terra esse progresso não é alcançável, necessariamente os espíritos que alcançam o limite da Terra vão progredir em outro mundo. E aí a pluralidade de mundos habitados também é. Existem, Deus não criou as estrelas e os outros planetas só para enfeitar os nossos olhos à noite, para encantar os nossos olhos à noite. Não, ele não fez isso, gente. Na verdade, cada um desses orbes aí deve ter seu conjunto de planetas, como o Espírito Agostinho relata para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da escala dos mundos, né? Mas a questão toda é a gente entender isso aí. Uma coisa importante que fecha esse item 6 da introdução, que é o tema do nosso estudo, é que Kardec conclui ali o seguinte, olha, a moral espírita é a mesma moral do Cristo. A ética espírita é a mesma ética de Jesus. Então por que o Espiritismo veio? Cumprir a promessa de Jesus. As pessoas esqueceram, as pessoas não aprenderam a praticar, as pessoas deturparam. E aí vem uma doutrina trazer de volta Jesus. Como Emmanuel diz, cristianismo redivivo a doutrina espírita. Tudo isso nós sabemos. Todo esse conhecimento estão apenas ali nos itens 1 ao 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Mas tem tanto mais, né? Tem uma codificação inteira para estudar, tem um conjunto de obras subsidiárias enorme para ser estudado. O que nós estamos fazendo? E mais do que isso, se a gente sabe, se a gente conhece, será que basta? Gente, costumo brincar também em palestra, né? Traça, come livro, do começo ao fim da vida, é burra que dói. Então, não basta saber, não basta a gente acumular conhecimento. Se nós temos as bases da doutrina espírita, se nós temos uma doutrina renovada e renovadora para os nossos valores, será que nós temos vivenciado? Não basta conhecer, é preciso vivenciar. Como
é que nós estamos agindo? Nós que nos dizemos espíritas, nós que abraçamos esse livro, que dizemos, tem gente que usa o livro dos espíritos quase como os nossos irmãos evangélicos usam a Bíblia, né? Bota debaixo do braço e fica recitando lá as questões para poder dar explicações para os outros. Mas viver que é bom, nada. Vivenciar que é bom, neca. Então, esse é o questionamento que eu quero deixar aqui no final do nosso estudo. Como nós temos agido na Terra? Primeiro, temos por princípio que somos imortais. Você vive como alguém que sabe que é imortal? Eu vivo. De vez em quando eu tenho meus receios, de vez em quando eu me pego olhando assim, mas eu não posso me desfazer disso aqui porque eu vou precisar. E às vezes eu não vou precisar, fica entulhando coisa. De vez em quando eu adoro fazer essas faxinas de guardar roupa, jogar fora um monte de caixa velha. Porque chega, tem que guardar, porque senão tem o período da troca, e no final das contas você acaba esquecendo a caixa velha lá e não troca, e o produto acaba e a caixa não, né? Então a gente de vez em quando tem que fazer faxina nos armários, jogar fora os trem velho, para poder ir renovando. Então, esse apego às coisas materiais, essa vinculação, muitos de nós nos dizemos espíritas, nos dizemos espiritualistas, mas agimos como materialistas. Brigamos por coisas mesquinhas, brigamos por posição social, brigamos por cargo na empresa. Isso é tudo de quem não acredita na imortalidade, de quem não se sente imortal. Porque alguém que se sabe imortal vai brigar para ser chefe por 2 anos? Não vai, né? Deixa o outro ser. Se ele quer, deixa ser. Vai brigar para ser diretor da empresa por 10 anos? Não vai, a empresa uma hora vai falir, aquele produto. Imagina, gente, aquelas empresas milionárias da década de 70, 80, que produziam filmes fotográficos. Onde é que elas estão? Cadê? Se elas não se transformaram, se elas não começaram a produzir outros produtos, aquele produto já era. Quem é que tira foto hoje com filme fotográfico? Ninguém mais. Nem existem mais essas câmeras, só em museu. Então a gente precisa parar de brigar ou de ser apegado à matéria. E esse é o questionamento. Outra questão importante, já que a ética de Jesus é a ética espírita, e a ética espírita é a ética do Cristo, Jesus nos propõe amar, renunciar, o que é dar combate ao egoísmo. E os espíritos apresentam lá no Livro dos Espíritos o egoísmo e o orgulho como chagas radicais da sociedade. Como nós temos agido? Será que a gente chega na fila e fica querendo passar à frente dos outros porque a gente acha que é mais importante? Orgulho. Será que a gente olha lá aquelas frutas na feira e diz assim, eu vou pegar essa aqui, mas eu não estou precisando, mas eu vou levar mais essa aqui porque pode ser que falte? Egoísmo. Então a gente começa a se questionar, será que eu tenho sido mais fraterno neste momento que nós estamos aqui? Ainda em plena pandemia, uma nova variante chegando, nos ameaçando, né? Um ano que se inicia cheio de novas preocupações, novos cuidados que nós temos que ter com relação à parte material, à fome em nossos companheiros menos abastados. Será que nós estamos dividindo ou estamos só acumulando? Não, eu preciso ter, senão vai faltar para mim, vai faltar para todo mundo. E se a gente começar a ter só a gente e os outros ficarem na miséria e na privação, daqui a pouco vai haver convulsão social. Então está na hora da gente compartilhar mais, está na hora de ser mais fraternidade. Onde é que está a nossa caridade? O Alírio de Cerqueira Filho, agora vai aparecer o livro dele aqui, ó, Fora da Caridade Não Há Salvação. Ele tem uma obra que eu acho fantástica, essa, porque ele diz assim, muitos de nós fazemos o bem para fugir do umbral, e não pelo prazer de fazer o bem. Então, como é que está a nossa caridade? Ainda é a caridade egoísta? Eu estou fazendo a caridade porque eu quero ter um duplex com piscina vizinho de André Luiz lá em nosso lar? Faz isso não. Vamos nos despojar aí do orgulho, da vaidade. E ante a mediunidade, né? Espírita adora essa história de ser médium. Tem gente que tem mediunite, não é nem mediunidade, né? Porque é aquela mediunidade exacerbada. Onde tá falando de espírito, onde tá dizendo que tá vendo espírito. Então, mediunidade requer cuidado. Mediunidade requer atenção da nossa parte, carinho, zelo, uso correto e não abuso. Sem chilique mediúnico por aí. Você tem estudado a sua mediunidade? A gente tem uma playlist aqui no canal só sobre mediunidade, chama Mediunidade em Foco. Se não tem estudado, dá uma passadinha lá, assista aos vídeos. Alguns são mais longos do que os outros, mas não tem problema não, você assiste no seu tempo. Vai analisando, se é médium, se tem tarefa mediúnica, vem estudar mediunidade com a gente. Então é importante. E estude você mesmo, para não dar vexame, para não ser objeto de escárnio, de acusações de que o espiritismo é uma falsidade, como as pessoas fazem por aí, com esses médiuns fajutos. Então é muito importante. E aí a gente conclui perguntando, olha só, se a gente sabe isso tudo, se a gente tem esse conhecimento todo, o que eu tenho feito? Porque a doutrina espírita, aí a gente junta lá a promessa de Jesus
da vinda do Consolador, com a codificação com o Livro dos Espíritos e numa questão do Livro dos Espíritos em especial, que é a 625, em que Jesus é apresentado para nós como modelo e guia. Isso também fecha o item 6 lá da introdução do Livro dos Espíritos. Você tem seguido o seu guia? Esse guia? Você tem tentado reproduzir os atos desse modelo? Eu me pergunto isso todos os dias. Maurício, você tem tentado seguir Jesus? Porque ele é o guia. Você tem tentado reproduzir os atos dele? Maurício, eu só posso perguntar para mim. Cada um de nós aqui tem que se perguntar. Mas eu tenho me perguntado com mais frequência. Será que eu tenho feito o que eu posso? Será que eu tenho ido ao limite das minhas capacidades para estar mais próximo de Jesus? Porque essa é a questão importante. Para a gente considerar que temos boas bases na doutrina espírita, não basta ter conhecimento. É necessário ter vivência. Então eu lhe pergunto, se avalie como eu tenho me avaliado, como cada um de nós precisa se avaliar. Temos transformado o conhecimento da doutrina espírita em realizações em torno de nós, para que nós nos tornemos pessoas melhores? Temos vivido mais em paz ou continuamos aflitos e sobrecarregados, buscando o Espiritismo apenas para encontrar alívio externo para as nossas dores e não para guardar o Consolador dentro de nós para que ele fique conosco para sempre? Deixo com vocês essas reflexões. Agradeço muito pela atenção de vocês e desejo a todos muita paz e muito amor na jornada. Muito obrigado pela sua atenção.